Por favor. Eu não sei mais o que fazer. Tentei contar à minha esposa sobre isso, mas ela é professora de ciências e graças ao meu passado brincalhão, ela acha que eu estou brincando agora. Há algo me perseguindo. Eu não sei o que ela quer, mas todas as noites desde que comecei a vê-la, ela me aterroriza. Ela não me toca, não se comunica de nenhuma forma. Ela só me enche de horror. Se eu parecer divagando, por favor, perdoe-me. Eu não durmo há exatos 7 dias. Vivemos no segundo andar de um duplex com escadas para baixo a parte de trás de nossa casa, para o porão que dá até a nossa lavanderia. Antes dessas escadas que descem até as máquinas de lavar, temos um espaço para a nossa varanda dos fundos e um quintal. 6 dias atrás, eu estava indo lá embaixo para recolher algumas roupas e olhei para fora da porta quando eu passei. Havia uma figura de pé na borda mais distante do nosso quintal. Ela estava de costas para mim e ela só estava ali de pé, olhando para a floresta além do nosso quintal. Ela estava vestida com nada além de um único vestido azul. Tinha muito material de um tecido ultra fino que fluía lentamente como o ar do vento. A cena toda me assustou instantaneamente, mas depois imaginei que poderia ser alguma amiga da minha esposa, então caminhei para a lavanderia. Quando eu voltei, ela não estava mais lá. Na noite seguinte, eu fui para baixo de novo e quando passei pela porta de trás, olhei para fora. A mulher estava de volta. Ela estava exatamente como na noite anterior, de costas e imóvel. Senti um arrepio gelado nos braços e meu pescoço se endireitou quando a vi. Fiquei assustado quando percebi as mesmas roupas da noite anterior. Foi quando eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Eu abri a porta da varanda e a convidei para entrar. Eu chamei ela para ver se ela estava bem, mas ela não me respondeu. Ela não teve qualquer reação de que indicasse que me ouviu. Lá estava frio, então eu fechei a porta e a tranquei. Voltando lá para cima, depois olhei para a janela. Ela tinha ido embora novamente. Mais tarde, naquela mesma noite, eu estava no quarto, me preparando para ir dormir. Tudo estava escuro, porque minha esposa tinha ido para a cama antes de mim. Nosso quarto tem vista para o quintal do meu lado da cama em frente às janelas. Então, eu tenho que ir até o outro lado do quarto para subir na cama sem acordar minha esposa. De repente, eu tive a mesma sensação terrível no fundo do meu estômago que eu tinha começado a primeira vez que tinha visto a figura no meu quintal. Algo me obrigou a hesitar pelas janelas. Minhas mãos tremiam quando eu puxei a cortina um pouco e espiei através das sombras para o quintal. Era uma noite clara, de modo que o quintal não estava em volta das trevas. A mulher estava de pé no meio do quintal. Não estava mais na beira da borda da mata. Ela estava de frente para a casa, com a cabeça inclinada para cima, olhando diretamente para a janela que eu estava, me espiando. Eu me afastei de imediato, com medo que ela tivesse me visto. Seu rosto estava coberto com a sombra dos seus cabelos, mas eu consegui ver seu queixo e nariz. O nariz pontudo e queixo fino. Cinza. Sua pele parecia acinzentada, eu acho. Seu cabelo longo e preto. Eu estava tão assustado, eu pulei na cama e me cobri com as cobertas. No dia seguinte, brinquei lá fora na neve com minha filha de 4 anos. Ela queria que eu puxasse seu trenó para o quintal, mas apenas o pensamento de voltar até lá me deu medo de novo. Então falei para ela cavar buracos na neve no quintal da frente. Naquela noite, as coisas foram de mal a pior. De alguma forma, eu tinha conseguido esquecer a mulher.
Mas no meio da noite, minha filha começou a chorar. Nosso quarto fica bem de frente ao dela. Eu pensei que ela poderia precisar usar o banheiro ou apenas ter tido um sonho ruim. Então eu fui até o quarto dela para ver se ela estava bem. Ela estava descoberta, totalmente encolhida e assustada no canto do quarto. Eu coloquei ela de volta na cama e a cobri de volta. Foi quando ela sussurrou para mim: "Papai, tem uma moça no meu armário." Eu me arrepiei instantaneamente. Virei minha cabeça lentamente para a porta do armário no final de sua cama. Normalmente o armário ficava fechado, mas agora estava aberto. A mulher estava de pé no armário da minha filha. Nem mesmo quando ficou claro que eu a vi, ela não se moveu nem fez nenhum som. Apenas ficou lá, me olhando através da porta aberta. Meu sangue gelou quando a vi. "Vem aqui", eu disse para minha filha. "Venha para os braços do papai. Rápido!" Ela veio e me abraçou com força. Eu andei de costas para fora do quarto, observando o armário o tempo todo. Em minha mente, eu imaginei que fecharia a porta e a trancaria lá dentro, mas eu só abracei minha filha e andei para trás até meu quarto. A mulher nunca apareceu na porta. Eu não ouvi nenhum movimento do quarto da minha filha. Coloquei-a na minha cama e fiquei observando a porta do quarto dela. Eu não voltei até lá. Eu só ficava observando e ouvindo, até que eu finalmente tive coragem de voltar para minha cama. Eu não dormi. Domingo eu contei tudo à minha esposa. Eu disse a ela sobre a primeira vez que vi essa mulher. Eu disse a ela sobre quando vi pela janela. Eu disse a ela que a mulher tinha aparecido no armário de nossa filha. Ela disse que não estava sendo engraçado. Disse que eu não deveria alimentar os pesadelos de nossa filha e que eu não deveria incentivá-la a ter medo de seu armário. Domingo à noite, minha filha me chamou de seu quarto novamente. Me chame de covarde, mas eu não podia voltar para aquele quarto. Eu chamei para ela vir até nossa cama, mas ela chorou e disse que estava com medo. Eu queria ir buscá-la, mas eu estava com medo também. Eu disse para ela puxar seus cobertores e se cobrir. Apenas se cubra, querida, e você vai ficar bem. Eu rezei para que fosse verdade. Eu fiquei ali, à espreita sobre a forma adormecida da minha esposa e olhando para o corredor de frente à porta fechada do meu quarto da minha filha. Eu só ficava rezando. Ouvi ela chorar um pouco mais, e depois tudo ficou em silêncio. Eu esperava que ela estivesse dormindo. Segunda-feira, eu empilhei alguns brinquedos em frente à porta de seu armário. Nessa hora, não havia nenhuma dúvida na minha mente de que isso era uma espécie de fantasma ou aparição. Mas eu continuei empilhando de qualquer maneira, como se uma pilha de brinquedos pudesse impedir um fantasma. Segunda noite, minha filha não chorou, mas eu também não dormi. Fiquei ali, olhando para o teto, tenso. Por volta das 2 da madrugada, eu ouvi a porta do meu quarto se abrindo e rangindo. No fundo eu sabia que havia algo de errado, mas pensei que fosse minha filha e deveria estar com medo. Então eu chamei por ela como antes. Venha, querida, você pode dormir na nossa cama. Mas ela não veio. Eu olhei por cima de minha esposa. A mulher estava ali, de pé, na soleira da porta do quarto da minha filha. Seus braços penduravam ao seu lado, com os ombros para baixo largados. Seu vestido estava sujo, como se não tivesse sido lavado há anos.
Eu não estava respirando. Eu não estava piscando. Eu só olhei para ela e ela olhou para mim. Eu pensei, que é isso? Eu vou morrer. Ela não se moveu. Não fez nenhum som. E então eu sussurrei: por favor, vá embora. Por favor, me deixe em paz. Por favor, me desculpe. Eu não consegui desviar o carro a tempo. Me desculpe por não prestar socorro. Eu sinto muito. Eu não desviei o olhar dela. Se eu olhasse para longe, ela ia chegar mais perto. Eu tinha certeza disso. Se eu fechasse meus olhos, ela estaria de pé em cima de mim, olhando para mim. Em algum momento ela se foi. Foi como se eu tivesse dormido com os olhos abertos. Eu não me lembro de vê-la desaparecer. Eu fiquei olhando para a porta a noite toda, e quando eu percebi, ela não estava mais lá. Ontem à noite, fiquei acordado, esperando. Eu disse à minha esposa para fechar a porta do nosso quarto porque a luz da noite do corredor estava me mantendo acordado. Foi estúpido. Eu não sei o que eu estava pensando. O tempo passou e eu ouvi a porta rangendo do quarto da minha filha. Prendi a respiração e então eu ouvi o assoalho ranger do corredor e eu comecei a tremer incontrolavelmente. Eu ouvi a porta do nosso quarto sendo aberta. Eu sabia que ela estaria ali, de pé, na porta, sem se mover, olhando para mim. Mas eu não olhei. Eu não conseguia. Eu fiz o que tinha dito para minha filha fazer e puxei as cobertas para minha cabeça. Eu sou um completo atrapalhado, um zumbi no meu trabalho. Eu não quero mais voltar para minha casa. Eu vejo a mulher em outros lugares. Um olhar enquanto eu estava dirigindo, e ela estava sentada no banco de passageiros atrás de mim, ou em pé na rua enquanto eu caminhava, ou apenas sentada do outro lado da mesa no jantar. Alguém passa por trás de mim e eu já pulo assustado. Eu tenho medo de me virar. Ela estará lá, esperando para mim olhar para ela. Eu reconheço o rosto dela, mas eu não posso admitir meu erro. Eu não quero mais vê-la. Eu não sei o que eu devo fazer. Devo me entregar pelo atropelamento dela na estrada. Eu fui o responsável por sua morte. A única esperança que eu tenho é que, por motivos alheios, minha esposa pense em nos mudarmos. Mas o contrato de nossa locação vai até maio. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Nem sei por quanto mais tempo eu posso aguentar isso. E só eu sei que enterrei o corpo dela no nosso porão. Bem-vindo ao inferno, meu amigo. Não, também não é o que esperava quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Acho que ninguém esperava por isso. Mas essa é a verdade. O inferno não é nada mais do que um trabalho de escritório. O inferno não parece ser tão ruim, não é? Praticamente um paraíso comparado ao que nos é dito enquanto estávamos vivos. Sem aqueles rios infernais de lavas, nem demônios com tridentes, fogos e tudo mais. Quero dizer, com certeza não é um daqueles escritórios chiques do centro de São Paulo com horário de pausa, massagem uma vez por dia, nem água filtrada.
Ao menos temos um cubículo onde poderíamos ter um pouco de privacidade enquanto trabalhamos. Nada disso. É apenas um escritório com um piso plano que parece ser infinito. Nada além de uma mesa de trabalho e filas de mesa de metal cinza sobre uma iluminação fluorescente doentia. E essas pessoas sentadas nas mesas são os seus novos colegas de trabalho. E sim, são todos pecadores que foram condenados ao inferno. Você vai ouvir uma tosse ocasionalmente aqui, uma fungada ali, mas na maior parte é tudo muito tranquilo. Por quê? Porque nós estamos pensando em coisas, é por isso. Estamos pensando muito bem no que vamos escrever no pedaço de papel em branco em nossas mesas. Veja, você também tem um. É uma folha de almaço com uma linha vermelha na parte superior e 10 linhas azuis embaixo. Nada de computadores sofisticados para trabalhar aqui, apenas uma única folha de papel. Mas é uma folha de papel muito importante. Você ganha uma nova a cada dia. E se você escreve algo nela, então é só esperar para começarmos a noite. O que há de tão importante que acontece à noite? Bem, um dia no inferno pode ser como trabalhar em um escritório. Mas à noite, as coisas são completamente diferentes. Você pode acabar como uma formiga sendo torturada por uma criança, ou dançar descalço sobre o vidro incansavelmente durante toda a noite. Nós já tivemos nossos olhos arrancados, nossas línguas cortadas com facas de cozinhas e nossos intestinos sendo arrancados e desenrolados através de nossas bocas. E essas foram as noites fáceis. Normalmente é muito pior. E é por isso que essas folhas de papel são tão importantes. Você achou que o diabo ou demônios eram criativos com suas punições? Tente dizer a um bando de seres humanos condenados que apenas um deles vai ter uma noite de folga, livre de punições. Se eles escreverem no papel a tortura mais criativa e dolorosa da noite. Nem os demônios podem competir com nossa criatividade. Mas calma, não desista ainda. Nós temos que deixar nossa ideia do dia na caixa de sugestões até o prazo das 5 horas. Eu lhe desejaria boa sorte, mas significaria má sorte para mim, não é? Espere. Eu reconheço esse olhar em seus olhos. Você está pensando sobre a possibilidade de todos se unirem e escreverem torturas fáceis como uma noite de cócegas nos pés, certo? Esqueça. Não importa o que você faça, sempre haverá aquele cara. Você sabe, geralmente até mais de um. Mas sempre haverá pelo menos um idiota estúpido, egoísta ou simplesmente doentio que estraga as coisas para todo mundo. Se você não acredita em mim, então você não conhece a raça humana muito bem. Ou você nunca trabalhou em um escritório. Mas eu não me preocuparia com isso. Depois dessa noite, eu tenho certeza que você vai se encaixar muito bem. Pois é aqui onde passaremos a eternidade. A Deep Web é uma das coisas mais incríveis do mundo. Não é por causa das coisas doentias que podemos encontrar lá, mas porque é uma visão completamente sem censura das pessoas. Imagine isso. Você pode falar o que pensa, comprar o que quiser, teoricamente fazer o que quiser. Na Deep Web, você tem liberdade total. Desde que descobri, fiquei fascinado pela Deep Web. E o que vou contar agora aconteceu quando eu estava na faculdade. Muitos colegas de campus haviam acessado a Deep Web. Era quase uma tendência. Com tantas pessoas próximas navegando por lá, me parecia seguro eu também navegar e descobrir sobre as coisas que acontecem lá. Agora, eu sempre ouvi também histórias de terror da Deep Web. Desde casos de pirataria, tropeços em sites revoltantes, até histórias de pessoas que de alguma forma
encontraram seu endereço. Estas eram as histórias que me mantinham fora da Deep Web. Mas como a maioria das pessoas da minha faculdade usavam de um computador normal e até mesmo do celular, eu decidi tentar. Eu pedi a um amigo a me ajudar a configurar. Quando ele chegou, abriu meu notebook e começou a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor, um navegador que permite o acesso à Deep Web. Ele também me perguntou se eu estava pensando em fazer alguma coisa ilegal. Eu respondi que não. Ele falou que se fosse o caso, eu precisaria instalar um programa pago chamado Tails, que aparentemente torna mais segura a navegação caso você queira acessar alguma coisa ilegal. Um pouco mais tarde, tudo estava configurado. Eu tinha meu novo endereço IP e meu amigo me deu um breve resumo do que e o que não posso fazer. Após cerca de 2 semanas navegando na Deep Web, eu já me sentia como um profissional. Eu tinha acessado centenas de sites diferentes, conversado com pessoas fascinantes, fiz alguns amigos e até comprei algumas sementes de maconha para plantar. Eu tinha me tornado arrogante e estava pronto para cavar mais fundo na Deep Web. Eu desliguei o modo de censura do Wiki e comecei a pesquisar. Demorou um pouco, principalmente porque o Tor ficava um pouco lento e muitos dos links levavam para páginas inválidas. E, eventualmente, eu tropecei em um endereço Onion chamado Tudo na Verdade é Gore. A princípio, era uma sala de bate-papo com diversos temas. Eu tinha um estômago bastante forte. Na internet normal e no antigo YouTube tinha desses vídeos violentos, decapitações, assassinatos e etc. Depois de olhar algumas salas de bate-papo, eu percebi o quão doentio esse site era. As pessoas nessa sala de bate-papo eram verdadeiros assassinos, comentando sobre algumas coisas que tinham feito. Na sala, você também pode postar fotos. E um homem com o apelido de Cultura 045 estava meio que dando uma palestra em uma dessas salas. Ele estava explicando em detalhes como ele tinha se escondido na casa de alguém, sequestrado uma menina e como brutalmente matou seus pais, apenas se escondendo debaixo da cama. E em seguida, abrindo suas gargantas. Ele levou a menina para sua casa, violentou sexualmente, espancou, a decapitou. Na hora eu não acreditei que ele estava dizendo a verdade, mas depois ele postou fotos. Estas foram as imagens mais horríveis que eu já tinha visto. A menina devia ter entre 8 a 10 anos. Nas fotos, ela sendo brutalmente estuprada, espancada e cortada com uma faca. Cultura 045 postou mais fotos. Nessas, era a menina amarrada a uma árvore, sangrando, chorando, vomitando. Depois ele mostrou a foto dele com uma broca e perfurando o crânio da menina. A parte mais assustadora era que enquanto ele fazia isso, ele olhava diretamente para a câmera, sem demonstrar nenhuma preocupação em exibir seu rosto. Eu já tinha visto o suficiente, então eu digitei na janela de bate-papo: "Vocês são doentes, merecem morrer. Como vocês conseguem dormir à noite?" Imediatamente, todos lá começaram a tirar sarro de mim, dizendo que eu era apenas um impotente e ignorante como a menina das fotos, e que eu deveria sair dessa parte legal da internet. Eles começaram a me xingar e logo depois Cultura 045 digitou no site: "Sério? Onde você mora, amigo? Tenho certeza que todos aqui adorariam te ver nesse site." Então, eu cometi o maior erro da minha vida e digitei: "Eu vou chamar a polícia e fazer esse site ser fechado." Menos de 1 minuto depois, uma nova janela de bate-papo se abriu sozinho. Nele, alguém chamado Administrador 1 digitou para mim: "Ouse chamar a polícia e você vai se arrepender." Eu não respondi nada e estendi a mão para meu celular.
que aconteceu me assombra até hoje. Meu celular dizia que tinha uma nova mensagem. Eu abri ela e dizia: chame a polícia e você estará morto. Não havia nenhum número. Ele ao menos mostrava número desconhecido. Apenas estava em branco. Olhei para meu notebook e vi a luz da minha webcam ligada. Eu rapidamente cobri, mas eu vi na tela uma foto minha, olhando assustado para meu celular. Eu congelei por um momento quando o administrador digitou novamente: largue seu telefone e mostre-se na webcam. Eu coloquei meu telefone para baixo, mas mantive a webcam coberta. Quando ele digitou novamente: ok, então seja como quiser. Logo depois, ele postou meu nome completo, minha idade, meu endereço e no chat ele digitou: seria uma pena se você ou algum dos seus amigos da faculdade desaparecesse, não seria? Agora descubra sua webcam. Então eu fiz o que ele disse. Ele me pediu para seguir algumas instruções para que fosse impossível chegar nesse site novamente. Segui todos os passos. Quando eu terminei, tinha uma nova mensagem: agora não se atreva a voltar. Como antes, não havia número de contato. Eu ainda chamei a polícia do telefone do meu amigo, mas eles nunca foram capazes de encontrar o site. Se alguma vez você for à Deep Web, saiba que não há apenas coisas interessantes a se explorar. Eu era um miúdo estúpido da faculdade e só espero que ninguém cometa os mesmos erros que eu cometi. Aluguei uma nova casa e alterei todas as minhas informações de contato. Mas eu ainda tenho um pesadelo sobre aquele dia. Alguns dias atrás, eu postei aqui sobre minha terrível experiência sobre a Deep Web. Mas quero que saibam que, infelizmente, aquilo não foi tudo. Eu estava extremamente abalado com o que tinha acontecido. A polícia tentou rastrear o website, mas, desde que não havia nenhuma maneira deles recuperarem o histórico de navegação e eu tinha encontrado aquele site clicando em links aleatórios, a polícia me disse para mudar todas as minhas informações e ir morar com algum amigo. Depois de alterar todas as minhas informações pessoais, decidi morar com meu amigo David. David era um cara trabalhador e extremamente honesto. Ele nunca ia às festas do colégio, não bebia, não dirigia em alta velocidade e era muito dedicado em terminar a faculdade. Na verdade, ele era um dos poucos nerds que eu conhecia na época que não estava interessado em navegar na Deep Web. Eu tive que lhe contar tudo sobre minha experiência lá. Isso principalmente porque ele me aceitou morar junto com ele. Uma noite, nós dois estávamos estudando até tarde, quando meu telefone vibrou. Eu olhei para ver quem tinha enviado a mensagem. Não havia número, como da última vez. Dizia: verifique seu computador. Não havia mais nada, apenas essa simples instrução. Eu abri meu notebook e quando fiz, notei que eu não tinha controle do mouse. Tentei mover, mas o mouse tinha acabado de se mexer por conta própria. Alguém tinha acesso remoto do meu computador. Eu nunca permiti acesso remoto a ninguém antes. Eu tentei um monte de comando no teclado, mas nenhum funcionou. Notei que quem tinha acesso remoto do meu notebook fazia download de algum programa, provavelmente algum malware, mas não havia nada que eu pudesse fazer para evitar. Eu ouvi novamente meu telefone vibrar e desta vez a mensagem dizia: olhe para a janela. Eu estava sentado junto a uma janela. Eu não sabia se referia à janela do programa ou à janela na parede. Foi quando eu olhei para fora que eu vi um homem no estacionamento, encostado em uma van branca. Ele tinha um celular na sua mão esquerda e quando olhei para ele, ele acenou com a cabeça. Meu telefone vibrou novamente. Pressione e segure a merda de Alt F5 ao mesmo tempo para ativar esse programa. Eu liguei para David vir ao quarto ver o que estava acontecendo. Ele parecia tão nervoso quanto eu. David ligou para a polícia e eles disseram que já estariam aqui em breve.
e eu não me atrevi a ativar o programa. Apenas sentei na mesa do computador. Eventualmente, outra mensagem chegou. Eu estou indo até você, se você não ativar esse programa agora. Eu não sei porque ele ou a pessoa no controle do meu computador não podia ativar o programa, mas eu não me atrevi a perguntar. Ao mesmo tempo, porém, eu estava 99% certo que seria algum tipo de vírus espião ou algo que seria destrutivo para meu notebook, então me recusei a ativá-lo. David pegou um taco de beisebol caso o homem do lado de fora tentasse entrar. Cerca de 5 minutos depois, ouvimos o giro da maçaneta na porta. Ela estava trancada, mas em seguida, ouvimos as batidas na porta. Nós dois nos assustamos. Eu olhei para fora da janela novamente e, com certeza, o homem e a van tinham ido embora. Mas as batidas na porta ficavam cada vez mais violentas, até que finalmente ouvimos um som horrível de arranhões. Durou mais alguns minutos, e então ouvimos passos caminhando para fora do corredor e eventualmente desaparecer. Eu recebi outra mensagem. Nós voltaremos. Isso realmente me pegou de surpresa. Quando os policiais chegaram, me disseram para ver minha porta. Segui-os de volta para o corredor e vi gravado com cortes de faca o meu nome. A polícia começou a investigar todo o edifício e chamaram um policial hacker para verificar meu computador. Ele começou a fazer uma varredura e investigar o programa estranho no notebook. Eventualmente ele conseguiu fechá-lo e removê-lo, e me disse que meu notebook não era seguro. Também disse que os arquivos até da BIOS podiam ter sido hackeados ou corrompidos. Fizemos uma limpeza completa no computador e ele verificou meu celular. Como da última vez, ele não poderia me dizer de onde as mensagens vieram e me disse que durante alguns dias alguns policiais estariam nas proximidades caso aconteça novamente. No dia seguinte, eu tinha acabado de chegar da escola e estava muito cansado. David não estava em casa ainda. Fui para meu quarto e caí na cama. Eu tinha começado apenas a fechar meus olhos, quando eu ouvi um ruído no meu armário. Eu levantei minha cabeça para ouvir novamente. Mas não ouvi nada, então tentei voltar a dormir. Depois de alguns minutos, a porta do meu armário se abriu. Saltei da cama e vi um homem com uma máscara andando até mim. Corri pela porta e bati com ele atrás de mim. Corri para fora do estacionamento em direção ao meu carro. Eu fui embora tão rápido quanto podia. Eu voltei depois que a polícia foi chamada. O homem já tinha ido. Nada no apartamento foi destruído nem roubado. Durante a noite, 2 policiais ficaram monitorando todos que entravam ou saíam do apartamento, a fim de capturar o homem. Quando abri meu notebook, percebi que meu papel de parede tinha mudado. Antes era apenas uma paisagem, mas foi alterada para uma imagem doentia de um homem com uma máscara. A mesma máscara que eu vi no homem que estava no meu armário, cavando uma faca no olho direito de um bebê onde parecia ser uma cabana. Notei também que todos os meus arquivos e programas tinham sido removidos e vi apenas o mesmo programa da última vez. Eu cliquei sobre ele. Ele já havia sido instalado. O programa rodou em tela cheia e o que parecia uma live stream estava acontecendo. Eu não podia fechar a live, estava apenas mostrando a imagem de um menino, de uns 13 ou 14 anos mexendo em seu computador. Não demorou muito para eu perceber que eu estava assistindo ele através de sua webcam, e ele não fazia ideia. Eu vi uma caixa de bate-papo com um pop-up no canto superior direito da tela, e nele alguém digitou: "Sejam bem-vindos à verdadeira live do terror. Estamos contentes por estarem aqui. Ah, e obrigado, John, por estar aqui. Você é nosso convidado especial." Meus olhos se arregalaram. Meu nome é John. E eles estavam esperando que eu estivesse assistindo para iniciar essa live stream. Enquanto eu olhava, ouvi a porta do armário atrás do pobre rapaz se abrindo bem devagar. E um homem saiu, com uma caixa de ferramentas na mão. Ele calmamente colocou a caixa de ferramentas no chão e tirou um pouco de fita adesiva.
Ele foi atrás da criança e o agarrou com força e colocou a fita adesiva sobre sua boca. O rosto do pobre garoto era de medo total. Ele tentou gritar, mas não conseguia. Eles estavam fazendo uma quantidade razoável de barulho, por isso eu percebi que o garoto deveria estar sozinho em sua casa. Já aviso que o que vou descrever agora é conteúdo NSFW, e se estiver ouvindo isso em algum lugar público ou com parentes por perto, acho melhor usar fones de ouvido para não ser constrangedor. Eu tentei de tudo para fechar, mas eu não conseguia. Então ouvi o homem tirar uma chave de fenda e conduzi-lo até o peito do garoto. O sangue começou a derramar e o garoto nem parecia estar com a fita, pois um grito de dor agoniante atingiu meus ouvidos. Eu vi lágrimas em seus olhos quando este homem doente apertava a chave de fenda cada vez mais e mais profunda e depois arrancou. O homem então pegou um martelo e quebrou as mãos do garoto várias vezes até que elas não eram nada mais do que um monte de carne mutilada. Eu tentei todos os comandos para fechar, mas nada estava funcionando. Notei que na caixa de bate-papo, várias pessoas estavam torcendo para o homem, pedindo para ele fazer mais coisas diferentes para o menino. O homem pegou uma mini serra elétrica, pressionou contra o rosto do menino e ligou. O menino gritou de dor quando a serra atingiu seu olho, jorrando sangue para todo lado, inclusive um pouco na webcam. Eu comecei a derramar lágrimas pelo que eu estava assistindo ao vivo. O homem tirou uma faca grande e começou a arrancar a cabeça do garoto com cortes profissionais em sua garganta. Eu estava mal, vomitei por todo o chão e quando olhei de volta para o computador, vi na caixa de bate-papo as pessoas digitando coisas horríveis como FAP, FAP, FAP ou oh meu Deus, isso é tão maravilhoso, obrigado por salvar minha noite entediante, etc. Na caixa, eu vi que alguém chamado Cultura 045 digitou obrigado por assistir, John. Depois disso, o programa se fechou por conta própria e eu fiquei com aquele papel de parede doentio. Eu estava suando, respirando pesado e me sentindo muito mal. Ao longo de tudo isso, nem percebi que meu telefone tinha várias mensagens. Eram mensagens de ódio vindo dos meus amigos e família. Perguntei à minha mãe o que havia de errado e ela me mandou uma mensagem de volta. Você compartilhou aquela live stream doentia e perturbadora para todos. Eu não posso acreditar que você participa de uma coisa dessas. Você me dá nojo. Eu já chamei a polícia. Eu me senti ainda mais mal do que antes. Esses monstros de alguma forma transmitiram a live stream para todos os meus amigos e de alguma forma se passando por mim. Eles praticamente arruinaram minha vida em poucos minutos. Quando a polícia chegou, disse a eles tudo o que tinha acontecido. E rapidamente eles conseguiram explicar a todos os meus amigos e familiares o que realmente aconteceu. Eles realmente se dedicaram a encontrar os responsáveis. E um mês depois, 4 homens foram presos. Alguns eu até reconheci do mesmo campus que eu. Um deles era o Administrador 1 e o outro era o Cultura 045. Os outros 2 trabalhavam com eles. O local foi encontrado e eles tiraram aquele endereço Onion do ar. Eu poderia terminar esse meu relato com alguns clichês de horror, dizendo que continuei recebendo mensagens ou que coisas estranhas aconteceram depois. Mas nada disso aconteceu. Eles foram presos. Nunca mais fui perturbado novamente. É bom saber que esses homens estão na cadeia ou até mesmo mortos. Mas o que me assusta são todas as outras pessoas que assistiram a live stream, que estavam lá por prazer. Eles ainda estão soltos por aí. Provavelmente há milhares de outros como o Cultura 045 pelo mundo. Se alguma vez você entrar na Deep Web, faça um favor a você mesmo. Não procure por coisas que possam te abalar ou destruir seu psicológico. Não cometa os mesmos erros que eu. E saiba que nunca você estará tão seguro quanto acha que está. Eu sou um operador do 190
e recebi essa terrível chamada na madrugada de meu trabalho. 190, qual a sua emergência? Alô? Então, eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas tem um homem vestido de palhaço andando em círculos no meu jardim da frente. Você poderia dizer isso de novo, senhor? Ele parece estar perdido, bêbado, chapado, sei lá. Eu acabei de acordar e fui pegar um copo d'água quando ouvi um barulho vindo da frente da casa, bem em frente à minha janela. Eu fui dar uma espiada e eu estou olhando para ele agora. Ele está a cerca de uns 10 metros de distância da janela. Tem alguma coisa de errado com ele. Poderia me passar seu endereço, senhor? Claro. Fica na zona sul de São Paulo. Certo, estou enviando uma viatura agora mesmo. Fique dentro de sua casa. Senhor, você está sozinho na residência? Sim, estou sozinho. Você pode verificar se todas as portas e janelas estão trancadas, mas continue no telefone comigo. Eu sei que a porta da frente está trancada, mas eu vou checar mais uma vez, bem rápido. Certo. Muito obrigado por estar me ajudando. A propósito, eu sei que isso é um pouco estranho, ainda mais uma hora dessas. Eu realmente não esperava que um pai... Senhor, você ainda está aí? Ele ainda está no quintal, mas ele... Que porra é essa? Ele está de cabeça para baixo. Senhor, continue na linha comigo. O que está acontecendo? O palhaço, ele está olhando diretamente para mim, mas ele está de ponta cabeça fazendo parada de mão. Ele está perfeitamente imóvel como uma pedra, olhando fixamente para mim. Você entendeu? Ele está parado sobre suas mãos e está sorrindo para mim, ainda congelado no lugar. Ele está fazendo parada de mão, senhor? Eu não sei como. Ele está de frente para mim, de pé sobre suas mãos, e ele tem um enorme sorriso em seu rosto. Está imóvel lá. Que porra é essa? Você pode mandar alguém aqui? Bem rápido. Senhor, eu preciso que você mantenha calma. A ajuda já está a caminho. Seus dentes são tão enormes. Que porra é essa? Por favor, me ajude. Senhor, eu preciso que você verifique a porta traseira sem ter que tirar os olhos dele. Precisamos ter certeza que todos os pontos de acesso estão seguros. Você consegue ficar de olho nele e checar a porta? Ok. Eu vou fazer isso. Eu estou andando para trás agora e mantendo meus olhos nele. Eu estou segurando a maçaneta agora. Parece trancada. Eu preciso checar a trava, eu vou ter que me virar um pouco. Certo, faça isso. A ajuda já está a caminho. Basta continuar no telefone comigo que tudo vai ficar bem. Senhor, você ainda está aí? Senhor, seu rosto... Seu rosto está contra o vidro. Senhor, eu preciso que você me diga o que está acontecendo. Eu só desviei os olhos dele por um segundo e... Agora... Seu rosto está pressionado contra a minha janela da frente. Seus dentes são tão enormes. Ele continua sorrindo. Não tem cor em seus olhos. Por favor, me ajude. Por que esse maldito não se move? Senhor, eu preciso que você vá para o quarto mais próximo e se tranque dentro dele. Você tem um porão ou quarto que pode se manter trancado? Ele não para de me olhar. Eu acho que ele quer me machucar. Senhor, eu preciso que você me escute. Se tranque em algum lugar seguro até que os oficiais cheguem até sua casa. Você consegue me ouvir? Sim. Eu vou me trancar no meu quarto. E você tem certeza que está sozinho em sua casa, correto? Sim, eu estou sozinho em casa e... Espere. Ele está se movendo. Ele está sacudindo a cabeça. Ele está me dizendo que não. Ele consegue nos ouvir.
Ele está me dizendo que eu não estou sozinho. Senhor. Senhor, você ainda está aí? Eu ouvi um barulho alto. Está tudo bem? Senhor? Eu escrevo isso como uma forma de me desculpar com as pessoas afetadas por meus erros. Eu espero que do fundo do meu coração, que se Deus realmente exista, Ele me perdoe pelos atos que fiz. Embora, acho que nem Ele me perdoaria. Minha esposa estava em um estado terminal e, alguns meses atrás, ela morreu. Eu fiquei muito triste com a perda. Ela era maravilhosa, uma mulher carinhosa. Ela era amável e todos que tiveram o prazer de conhecê-la pensavam da mesma forma. Eu não podia suportar a dor. Então fiz uma coisa terrível. Eu não vou te dizer como eu fiz ou como eu aprendi. Os danos que causei já foram suficientes. Mas eu encontrei uma maneira de trazê-la de volta. Trazê-la de volta à vida. Trazê-la do além. Eu não podia mais suportar ficar sozinho, então cometi um erro terrível na minha solidão. Quando eu terminei o ritual, nada aconteceu. Nada a primeiro instante. Eu já havia desistido enquanto carregava ela de volta para enterrá-la. Eu comecei a ouvir e sentir ela respirando. Como uma medida compreensiva de alegria, eu percebi que o som emanava de sua boca. Eu tinha trago ela de volta à vida. Na época eu não conseguia entender completamente o que aquilo era, mas na minha feliz ignorância, eu levei de volta para minha casa. Ela não era a mesma. Ela não era mais carinhosa. Parecia mais um ser primitivo ou um animal instintivo. Ela gritava e rosnava para mim sempre que passava por ela. Eu estava preocupado, não só pelo meu próprio bem, mas pelo bem dela, para que ela não pudesse escapar. Que fique registrado aqui que foi para seu próprio bem que eu a tranquei no porão. Eu nunca quis mantê-la dessa forma. Eu nunca imaginei que minhas ações poderiam ficar pior do que isso. Eu continuei ali pelo tanto de tempo que pude, mas seus gritos se tornavam cada vez mais e mais desesperados. Eu não conseguia acreditar que aqueles gritos eram de minha esposa, ou seja lá o que aquilo era. Eu precisava fazer alguma coisa. Então algo aconteceu. Eu percebi que eu não era o único a ouvir os gritos. Meus vizinhos começaram a ficar curiosos. Eventualmente, invadiram meu quintal para bisbilhotar. Eu peguei um em flagrante. E como eu não tinha nenhuma explicação para dar para o que ele viu ou ouviu, eu o ataquei. Eu não queria matá-lo, mas ele não queria sair de minha casa por sua própria vontade. Como eu temia as consequências de deixá-lo ir, tranquei ele no porão com minha esposa. Este foi meu segundo erro. Fora o som de ossos, naquela noite, não houve gritos. Ao amanhecer, decidi verificar meu vizinho, mas ele não estava mais lá. Primeiramente eu pensei que ele tivesse escapado ou se escondido em algum lugar. Então percebi uma quantidade enorme de sangue e um pedaço de carne perto da minha esposa, que estava dormindo agora. Ela tinha se alimentado dele e agora dormia. Todo este tempo, os gritos eram de fome. Eu fechei a porta e fui me deitar novamente. Ela ficou quieta por mais alguns dias. Parecia que ela só precisava comer de vez em quando. Eu não tenho orgulho do que eu fiz. Eu saía todas as noites, tão tarde que quase ninguém andava nas ruas. Andei pelas ruas procurando pessoas que estavam sozinhas.
Eu atacava e carregava seus corpos para minha mulher no porão. Eu costumava acordar no meio do meu sono para ouvir seus gritos de socorro. A fome despertava a besta que estava dentro dela, fazendo ela gritar cada vez mais alto. Enfim, apenas 10 minutos de trituração e quebras de ossos me garantiram mais alguns dias de sossego. Não era eu que realmente matava aquelas pessoas, mas eu sabia que eu era o culpado. Foram minhas ações que provocaram a morte de tantos, e minhas ações que causaram a tristeza nas famílias das vítimas. Quantos panos rasgados e sangrentos ainda tenho que queimar? Quantas pessoas foram destruídas por minhas mãos? Eu perdi a noção dos números, mas certamente ainda era um número elevado. A partir de um certo momento, eu comecei a me referir a ele, porque finalmente percebi que aquilo não era minha esposa. Dia após dia, ela foi ficando mais forte, e sua força estava aumentando, e como o tempo passou, fui forçado a levar para casa mais comida. Pessoas maiores, homens, 2 mulheres, uma mulher e um homem. Eventualmente, aquilo já estava comendo um homem adulto por dia. Eu sabia que em algum canto escuro da minha mente, eu sabia que isso não poderia durar para sempre. Eu não podia continuar levando as pessoas. Eu estava em perigo de ser apanhado e, embora eu merecia ser, o medo tomou conta de mim, então eu decidi fugir. Eu tinha arrumado minhas malas quando ouvi uma batida na minha porta. A polícia tinha encontrado um rastro de sangue levando através dos bosques até a minha propriedade e estavam perguntando para saber se eu tinha visto ou ouvido algo suspeito. Eu tentei manter a cabeça fria e não parecer culpado, mas o fato deles me verem apressado e com malas prontas não me ajudaria na minha situação. Eu não sei porquê, mas eu sabia que merecia ser condenado. Então aquilo começou a gritar. Ele gritou mais alto do que eu jamais tinha ouvido gritar antes, e parecia louco. A polícia imediatamente sacou suas armas e entraram, pensando que talvez algum animal predador terrível tinha feito seu caminho para dentro da minha casa. Eles finalmente encontraram a porta do meu porão e a abriu. Lentamente, muito lentamente desceram as escadas. Eu não estava com a cabeça no lugar. Então eu fiz a única coisa que eu conseguia pensar naquele instante. Eu fechei a porta, tranquei e joguei a chave. Corri para meu quarto e peguei minhas malas passando pelas portas do porão. Eu ouvi os gritos dos policiais que me assombram até hoje. Eu ouvi o som da madeira estraçalhando. Aquela coisa tinha escapado do porão. Corri o mais rápido que minhas pernas suportaram para fora de lá. Continuei correndo até chegar à estação e peguei um trem que me levasse para longe. Aquele lugar é uma cidade fantasma agora, salpicada de sangue, mas nenhum corpo vivo anda por lá. Eu desejo muito retornar à minha antiga propriedade para reunir minhas pesquisas porque eu sinto que posso fazer certo desta vez. Eu estou atormentado pelo mal que fiz e pelas vidas que se foram por minha causa. Por isso, eu desejo retornar às minhas pesquisas. Eu não só acho que posso reviver minha esposa, como também acho que posso reviver a cidade inteira de uma só vez. Eu vou tentar de novo.